Olá, meus amigos, graças a Deus, mais uma vez estamos de volta para levar ao seu coração uma palavra que venha te fortalecer, te edificar. E hoje eu gostaria de falar algo muito importante para a sua vida. Você já ouviu falar num homem chamado Nicodemos? Nicodemos era um homem fariseu, né? Um dos principais dos judeus daquela época, e era também um homem que tinha um estudo muito apurado. Entretanto, ele não tinha ainda tido um encontro com Deus. Ele ainda não conhecia as Escrituras como deveria. E a Bíblia fala assim, João capítulo 3, e o versículo 2 em diante. Melhor, vamos começar no 1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Um dos principais. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Mestre, sabendo que tu és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém podes fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Ora, você veja que ele reconhecia que em Jesus havia a presença de Deus. E ele era um homem muito importante, porém, havia algumas coisas na vida dele que precisava mudar. Como nos dias de hoje, né? Tantas e tantas coisas que existem nas nossas vidas, que precisam ser arrancadas, sejam tiradas. Às vezes as pessoas elas estão presas tanto às religiões, estão presas a tantas coisas e esquecem do mais importante, da comunhão com Deus. Infelizmente, muitas são as pessoas que elas estão presas às religiões, a rótulos, a títulos, e muitas das vezes ela não percebe o quanto ela está distante de Deus. Quando Nicodemos teve esse encontro com o Senhor Jesus, ele ficou, como é que eu posso dizer, admirado. Ele diz, olha, ninguém pode fazer o que tu fazes se Deus não for contigo. Olha que coisa interessante, ele reconheceu isso, mas havia algo na vida dele que Jesus queria mudar, queria transformar. Entretanto, era necessário o momento certo, a hora certa para Jesus falar com ele. E diz assim, no versículo 3, diz assim, a isto respondeu Jesus, em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer pela segunda vez? Olhe bem, respondeu Jesus, em verdade vos digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, pois importa-vos nascer de novo. Olha que coisa maravilhosa. Primeiro Deus diz, olha, aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Novamente ele diz, mas aquele que não nascer da água e do Espírito, esse não pode entrar. Então existe duas coisas importantes. O primeiro, ele fala, olha, para a pessoa ver o reino de Deus, para ver, só para ver, ela tem que nascer de novo. Mas para ela entrar no reino de Deus,
tem que ser muito mais do que isso. Ela tem que nascer da água e do Espírito. Ela tem que aceitar a palavra, ela tem que se converter, ela tem que entregar a sua vida a Deus de fato e de verdade. Porque você veja bem, hoje existe várias religiões, muitas religiões, e cada uma traz facilidade para as pessoas. Você vê, a maioria dos cantores diz assim, não, eu já me converti, agora eu tenho Jesus. Eu me batizei. Mas continua dançando, bebendo, pulando, continua com a velha vida, não houve transformação. E aí eu fico pensando, imagina o pastor que batizou uma pessoa dessa. Primeiro, será que esse pastor é nascido do Espírito? Imagina então essa pessoa. Então Jesus ele fala diretamente a Nicodemos, olha, aquele que não nascer da água e do Espírito, aquele que não nascer da palavra, aquele que não receber a palavra, aquele que não se converter a Cristo de fato e de verdade, aquele que não passar pelas águas, aquele que não se purificar, porque o batismo é o primeiro passo, primeiro se converter, segundo passo, passar pelas águas. E por que passar pelas águas? Mas eu me batizei quando eu era criança. Tem nada a ver. Como é que pode uma criança se batizar se a Bíblia diz que o batismo é para arrependimento de pecado? Como é que uma criança recém-nascida pode arrepender do pecado? Como? Se ela não pecou. Ela nasceu em pecado, provavelmente porque o pai e a mãe estão no erro, estão andando contrário à vontade de Deus. Mas como é que ele vai se arrepender? Não é verdade? Você entende o que eu estou falando? Ora, veja que Jesus mostrou para ele, olha, Nicodemos, tudo bem, mas ver o reino de Deus é uma coisa, agora entrar no reino de Deus é outra diferente. Entrar é viver dentro do reino, é receber os benefícios de Deus, é andar com Deus, é ter comunhão com Deus. Veja, no início, você vai ver Adão e Eva tinham uma comunhão tão profunda que eles andavam com Deus na virada do dia, à tardinha, e Deus conversava com eles, Deus dialogava com eles, mas quando ele pecou e andou no pecado, você vê, eles se afastaram de Deus. Não é que Deus se afastou, não, eles se afastaram. E ele já não podia mais viver naquele ambiente. Ele já não podia mais viver no jardim do Éden. Por quê? Porque já não eram mais as mesmas pessoas. E hoje não é diferente. Quantas pessoas estão vivendo emoções, estão vivendo as emoções. Elas acham, não, eu estou prosperando, eu tenho dinheiro, eu tenho casa, eu tenho mansão, eu tenho apartamento, eu tenho carro, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Não, estou tranquilo. Mas aí eu pergunto para você, com tudo que você tem, você é feliz? Você tem paz no coração? A sua alma está tranquila? Você tem certeza da sua salvação? Se você hoje vier a falecer, para onde vai a sua alma? Você já parou para pensar nisso? Para onde vai a sua alma? A minha alma está salva. Você tem certeza? É isso que é importante. O que eu estou colocando aqui, enfatizando, é justamente isso. Você tem certeza da sua salvação? Então, é muito importante que você entenda que ver o reino é uma coisa e entrar no reino é outra diferente. E Nicodemos, ele ficou extasiado, porque quando ele via Jesus falar, ele sentia algo diferente, ele sentiu uma paz, ele inclusive chegou a dizer, olha, Senhor, ninguém faz as coisas que tu fazes se Deus não for com ele. Ou seja, eu reconheço que Deus é contigo. Aí, sabe o que Jesus falou com ele? Além dessas duas coisas que eu disse, ele ainda diz assim, olha, já no versículo 9,
Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isso? Nicodemos achou que quando Jesus espelhou, tem que nascer de novo. Ele disse: mas como que um homem velho como eu vou entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo? Eu falei: não, não é isso. Isso aí é algo biológico, isso é algo físico. Eu estou falando de algo espiritual. Nascer de novo é nascer da palavra, é nascer da água, é se converter de fato e de verdade, é abrir mão das suas vontades e fazer a vontade de Deus. Muitas pessoas acham: mas eu vou fazer a vontade de Deus, eu vou deixar de viver? Não, você vai viver normalmente. Você vai ter uma vida tranquila, só que vai ser diferente. Vai ser com sabedoria, você vai aproveitar mais a vida, você vai ter entendimento daquilo que é bom, daquilo que é ruim, ao passo que quando a pessoa ela não nasce da água do Espírito, tudo que manda, tudo que tem, tudo que aparece para ela fazer, ela vai lá e faz, porque ela acha normal, ela acha uma coisa comum. Fala para as pessoas lá fora, comenta para ela o que eu estou falando aqui. Muita gente está ouvindo porque estão necessitadas, porque precisam de Deus, porque necessita da graça de Deus. Mas a maioria talvez já até desligou, dizendo: eu vou escutar essa conversa fiada, essa conversa boba. Não, eu vou viver. Deus colocou o mundo para a gente viver. Sim, verdadeiramente. Mas veja a felicidade, a paz, a alegria que havia no coração de Adão e Eva antes deles pecarem. Quando eles pecarem, o que aconteceu? A doença entrou, a imperfeição, a miséria, né? A fome, a morte espiritual, tudo por causa de um erro, porque preferiram mais as trevas do que a luz. Então, quando Nicodemos pergunta para Jesus: mas como é isso? Jesus diz para ele: tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas? Ô Nicodemos, mas você é mestre, você tem conhecimento da palavra. Mas não basta a gente ter conhecimento da palavra. Tem muita gente que conhece a Bíblia mais do que eu. Tem pessoas que sabem capítulo e versículo decorado, mas a vida dele não condiz com aquilo que ele fala. Não condiz. Entendeu? Quer dizer, conhece a palavra, mas não pratica, ele não é convertido. Ele se batizou, não, ele se molhou, tem até nome de pastor. Isso eu estou falando de pastor, porque eu posso falar porque eu sou pastor, né? Mas e outros que estão andando por aí? Não é verdade? Eu conheço uma pessoa, não vou falar o nome do pastor e nem a igreja que ele é. Ele um dia saiu com a equipe dele para evangelizar, e aí você sabe que aqui em Recife é muito quente, e ele estava lá, que calor, e falou para o pessoal dele, falou: olha, vai andando, que eu vou dar uma paradinha aqui nesse bar, vou tomar uma cervejinha gelada para acalmar aqui, para esfriar, e depois eu apanho vocês e a gente continua evangelizando. Meu Deus do céu, você está entendendo? Os viciados, né? Os bêbados, os bebarrões, os feiticeiros, e etc, os idólatras, não herdarão o reino dos céus. E aí, como é que fica? Você está entendendo? Eu tenho que pregar. Gente, eu tenho que falar a verdade para você, porque amanhã você vai chegar perto de Deus e vai dizer: mas Senhor, ninguém me falou, ninguém me orientou, ninguém pregou para mim, mas é a palavra. Aí Jesus disse: mas tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas? Em verdade te digo, né? Olha só, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo, não aceitais o nosso testemunho. Olha que coisa, gente. Se tratando de coisas terrenas não credes, como creais se vos falar das coisas celestiais?
Então você veja que a situação não foi fácil. Mas Nicodemos, ele, quando viu essa situação, ele ficou pasmado. Ele disse, mas como? E Jesus começou a orientá-lo. Jesus começou a pregar para ele. E aí ele começou a entender o quanto é importante não só conhecer a palavra, mas viver, praticar. Pastor, o senhor é perfeito? Não, não sou perfeito. Mas eu tento o máximo. Eu procuro andar com Deus. Eu procuro fazer aquilo que agrada a Deus. Como o apóstolo Paulo diz, tudo é me lícito fazer, mas nem tudo me convém. Ora, se eu beber vai tirar a presença de Deus de mim, se eu beber, você sabe, quando a pessoa bebe, ela muda até o caráter dela, né? Ela muda completamente. Então, se eu sei que isso acontece, então eu não vou beber. Se eu estou vendo que certo tipo de pessoas andam no caminho errado, eu não vou andar com essas pessoas. Eu posso passar, cumprimentar, bom dia, boa tarde, boa noite, mas eu não vou fazer parte, eu não vou seguir esse caminho. Você entende? Talvez agora eu esteja falando com pessoas que ainda não conhecem Jesus, não conhecem as Escrituras. Ou, de repente, o pouco que você conhece é um conhecimento distorcido. Então, leia, procure entender, peça a Deus, ora a Deus, Senhor, Espírito Santo, me mostra o que eu tenho que fazer para mim compreender a palavra. Errais por não conhecer as Escrituras. Muita gente está errando porque não conhece. Mas a partir do momento que você conhece a palavra, ela vai mudar a sua vida. Você vai ver que Jesus não condenou ninguém. E nós também não condenamos a ninguém. As pessoas que erraram, ele diz, cadê os teus acusadores? Ah, sim, foram embora. Então vai e não peques mais. Pronto. Jesus em nenhum momento condenou alguém, mas ele ensinava a palavra para que as pessoas não andassem no erro. Porque, como ele disse no início, você lembra da pregação? Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Depois ele disse, mas como? Porventura eu sendo velho, eu posso entrar no ventre da mãe e nascer de novo? Ele disse, não. Aquele que não nascer da água e do Espírito, esse não entrará no reino de Deus. Então você vê que Jesus começou a pregar para ele. Jesus começou a ensinar. Então ele começou, primeiro ele fala que tem que nascer da água e do Espírito, né? Aí ele, mas como é que é isso? E aí ele começou a ouvir a palavra. E Jesus disse para ele, mas você é um dos principais lá da sinagoga e você não compreende isso, você não entende? É necessário que você nasça de novo. Não te admires por ter te dito isso. Mas aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, é isso que eu quero apresentar a você. O reino de Deus, o reino da vida eterna. É isso que eu gostaria que você entendesse. Talvez você está afastado do caminho, você já frequentou a igreja, você já participou de ceia, você já fez parte de coral, do grupo jovem, mas por alguma razão, sabe? Por alguma razão, uma palavra que te disseram, ou você viu o erro de pregadores, de pessoas que estavam na frente do trabalho, eles erraram, e com isso você diz, fulano fez, eu também não quero mais saber. Não. Sabe o que acontece? A pessoa, quando ela entra nesse caminho, porque faltou nela vigiar, ela não vigiou, ela não se cuidou, ela ainda não estava fortalecida espiritualmente, porque quando você está firme na fé,
quando o poder de Deus está sobre você, você consegue vencer isso. Você até ora para essas pessoas e Deus tem algo para fazer na sua vida muito grande, muito grande. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conheça a palavra, entenda a palavra. Eu tenho certeza que a sua vida será totalmente diferente. Você saiu da presença de Deus, não foi? Talvez você está nos vícios, está numa vida promíscua. Você está sendo feliz? Está trazendo felicidade para você? Você está tranquilo? Está faltando paz? Você tem insônia, pesadelo, calafrio, arrepio? A vida financeira caiu? Família está destruída? Você entende agora? Então eu gostaria muito, daqui a pouco eu vou orar por você. Eu vou orar pela sua vida, pela sua casa, pela sua família. Como eu sempre falo, procura uma igreja séria. Aí onde você mora, né? O estado que você mora, procura direitinho que você vai encontrar uma igreja séria. E ali conversa com o pastor. Ou se você não quer falar com o pastor, vai no culto e pelo culto daquele pastor você vai ver o espírito que está dentro dele. Pela pregação dele você vai ver que tipo de igreja é aquela. Tá certo? Aqui em Recife, eu, pastor Jorge Lopes, estou ali na igreja Ministério da Fé, na Rua dos Casados, 388, bairro Santo Amaro, em Recife, Pernambuco. Aonde fica esse endereço, pastor? Próximo aqui ao Shopping Tacaruna. Não tem como errar, né? E quais os dias do culto? Quartas-feiras, sextas-feiras, nós estaremos às 19 horas. Começa às 19, mas eu estou sempre 1 hora antes já ali para atender. E no domingo, às 18 horas. Eu tenho certeza que Deus vai te abençoar grandiosamente, tá certo? Nós vamos entrar em oração, vamos falar com Deus, vamos pedir a Deus a bênção dele agora, tá certo? Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, que a tua graça, a tua misericórdia possa estar sobre esta vida. Abençoa o teu povo, abençoa a igreja, abençoa os que estão chorando, aflito, necessitado, aqueles que precisam do milagre, da cura, da libertação, dá força a essa pessoa que se afastou da igreja, que precisa, Pai, da unção do Espírito Santo. Pai, abençoa esse casamento, restaura com o teu poder, abre porta de emprego, dá condição. Senhor, abençoa o empresário, o microempresário. Senhor, visita clínicas, hospitais, presídios. Senhor Deus, toma nas tuas mãos o teu povo e que a graça do Senhor esteja sobre cada vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Amém e amém. Que Deus te abençoe grandiosamente, tá certo? Fique com Deus. Até lá.